Muito obrigado pela apresentação. É um prazer aí estar com esses e essa colega de batalha. A gente vai falar um pouquinho hoje de inovação no contexto do rural brasileiro, né? E não de qualquer rural, da agricultura familiar, das agriculturas dos povos tradicionais, da transição agroecológica em grande parte. E por que a gente vai falar dessas pessoas? Porque essas pessoas, elas estão na fronteira da crise climática, vivendo os efeitos que muitos de nós vamos passar a viver cada vez mais, porque essas pessoas e populações são imprescindíveis na segurança alimentar de todos, e não é de qualquer segurança alimentar, é de uma segurança alimentar que promove saúde, né? Alimentos saudáveis, e que também conserva a biodiversidade, que provê serviços ecossistêmicos, ou seja, que não trabalha na lógica dos recursos naturais, mas sim dessa perspectiva de vida, né? de respeito aos saberes tradicionais também, que tem muito a apoiar os processos de inovação, que são, né, o tema de interesse um dos temas de interesse do FITS. E, por fim, a gente ainda tem muito a aprender com várias das populações sobre o bem viver, né? Sobre modos de vida, ser mais tranquilo, respeitar mais o próximo, respeitar as crenças das outras pessoas. Então, por isso eu convidei aí pessoas que trabalham junto a organizações muito sérias, comprometidas com essa causa por diferentes matizes aí, mas que percebem que para o futuro é muito importante que essa agricultura aqui nos países hispanos, né, agricultura hispanohablantes aí, agricultura camponesa, mas enfim, das diversos tipos de agricultura familiar, diversos tipos de agroecologia que a gente tem, percebem, né, a importância dessas pessoas aí para o futuro de todos e de todas. Então, sem mais delongas, vou convidar o meu amigo Flávio Luna para abrir aí esse papo apresentando o trabalho do LETS. Flávio, por favor, fica à vontade. Muito bem, uma boa tarde a todos, a todas que estão aqui nesse grande momento, né? Que falar de agricultura familiar é falar de desafio, né? Bom, meu nome é Flávio Luna, já fui apresentado, sou de uma organização que se chama Associação Laboratório Educacional de Tecnologias Sociais e Energias Renováveis, conhecida como LETS, tá? É uma organização que atua no semiárido brasileiro, né? Só falar em semiárido, nós já estamos falando de um grande desafio, né? O semiárido é uma área seca, com pessoas, com os agricultores familiares que sobrevivem numa situação de vulnerabilidade agroclimática, né? Uma região de pobreza, mas é uma região que tem muita coisa boa também, né? Um dos biomas mais ricos é o bioma do semiárido, aí do Cariri, do sertão. Então, assim, falar de agricultura familiar é falar de pessoas que estão no campo, pessoas que estão na ponta, né? É falar em produção, né? E é falar em desafios que diz respeito à educação e que diz respeito a tecnologias. E isso, quando a gente fala em tecnologias que estejam à mão, que sejam possíveis de aplicar, de replicar. E aí, no nosso contexto, a nossa organização, ela trabalha justamente com as tecnologias sociais e as energias renováveis como ferramentas de educação e ferramentas de transformação, porque a gente busca, através da educação, né, nossa estratégia, nossa metodologia é ir até o homem, a mulher, o jovem do campo, né? Nós temos uma escola móvel, né? E que essa escola ela busca trabalhar com esse grupo de uma forma participativa, de uma forma contextualizada,
buscando, através dessas tecnologias, né, trabalhar a questão das habilidades, dos conhecimentos, da apropriação, né, de tecnologias que resolvam um problema social. Daí que a gente adota tecnologia social e tenta construir, junto com a comunidade, essas soluções, né? A comunidade tem um problema com água. A água não é de boa qualidade, é uma água salina, é uma água contaminada. O que é que nós podemos fazer para solucionar esse problema? Existe problema no uso racional da água, do armazenamento da água. Que tecnologias podem ser usadas para resolver esse problema? Então, a forma que trabalhamos é essa, é construindo soluções, é buscando que as pessoas sejam protagonistas, as pessoas se apropriem desse conhecimento, e de uma forma lúdica nós levamos, né, criamos uma relação prática teórica de construção de conhecimento, onde trabalhamos a parte conceitual, trabalhamos a parte prática, principalmente trazendo também algumas inovações. Não basta ter a tecnologia social, não basta ter a energia renovável, mas precisa ter uma elétrica, um conhecimento básico de uma elétrica, eletrônica de baixo custo, aplicável a essa realidade do campo e as condições de vida das comunidades. E aí, nesse recorte da agroecologia, da sustentabilidade, do fortalecimento da cultura, né, do fortalecimento das pessoas, né, e da valorização do homem, da mulher e do jovem do campo. Em essência, é esse o trabalho que nós fazemos, né? É um trabalho assim que busca essa construção participativa da melhoria de condição de vida. E aí nós trabalhamos com comunidades quilombolas, com indígenas, com comunidades tradicionais, né? Trabalhamos tentando um olhar sistêmico da existência das pessoas, né? Construindo esses referenciais e buscando que essas pessoas gostem de estar no campo. Porque um dos grandes desafios é esse aí, é a educação do campo, né? Nessa questão de valorizar o seu campo, valorizar a sua terra e ter condições de viver na sua terra. Não é apenas viver ou estar. E evitar com isso que as pessoas desvalorizem o seu local, onde historicamente eles têm referenciais, têm família, né? E que eles passem a valorizar o local, passem a contribuir também com o desenvolvimento do local, dando realmente a importância que aquele local tem e vivendo com dignidade, né? O desafio da agricultura familiar no contexto de Brasil é um grande desafio. São realidades distintas de norte a sul, né? O sul tem uma realidade completamente diferente da realidade do semiárido, e aqui o desafio é maior por esse fator da falta de chuvas, de estar em uma área de semiárido com áreas em desertificação. Então, isso agrava muito mais os problemas que nós temos. E conviver com isso, saber lidar com isso, trazer a questão da água, principalmente da água, porque a água é vida, e aí a questão do uso racional da água, o emprego, o tratamento dessa água, que quer dizer saúde também. Então, de uma forma rápida, esse é a nossa atuação, é o nosso campo de atuação. E aí tem várias outras coisas que eu podia falar aqui. Que tecnologias é essa que vocês trabalham? Como é que vocês fazem isso? Eu já falei um pouco, nós trabalhamos assim com escola móvel, nós vamos ao campo, trabalhamos diagnóstico, identificamos, vemos qual é o problema, envolvemos os jovens, a comunidade, assim, na construção da solução. E são tecnologias, são diversas. Como eu falei, pode ser um mini gerador eólico para geração de energia, a questão da produção do biogás, e aí, dentro desse contexto, a questão da dessalinização solar da água, o uso da energia renovável e várias outras soluções. E dentro desse contexto, principalmente, o que a gente valoriza muito é essa colaboração entre as pessoas, né? O LEDS tem um grupo de associados, mas também tem uma grande rede de colaboradores. São professores de universidade, de IFPB, de UFPB, que a gente também pesquisa e busca, junto com a comunidade, essas soluções. Então, é isso. De início, fico aberto a perguntas, não sei se eu fui claro nas minhas colocações. Estou à disposição do grupo. Maravilha, muito obrigado, Flávio. Uma das coisas que nós de WTT gostamos muito de trabalhar com LEDs no processo que a gente desenvolveu aí no Sertão de
Crateús no Sertão Central, em parceria com o SPLAR, ainda em 2019, foram, enfim, todo esse elemento da ponte entre academia, né, ciência e tecnologia de espaços mais formais, com esse envolvimento dos jovens, das jovens, dos saberes tradicionais também, que a gente pôde ver isso muito na prática, né? Uma das tecnologias que a gente trabalhou foi uma debulhadora de milho, né, movida a energia solar enfim, é nítido, né, que durante a participação que se construía, o valor também e acho que isso é uma questão muito importante para a gente ter em mente, né, da redução do fardo do trabalho, né, muito das atividades são desenvolvidas por mulheres, né, mulheres acima dos 55 anos, então quando a gente diminui o fardo dessas atividades, a gente abre espaço para outras questões, isso tem impacto, por exemplo, nas questões de gênero, né, de forma muito direta. Mas também, quando a gente fala de tecnologia, é desse envolvimento do jovem que eu acho que tem uma das coisas mais interessantes também aí do nosso trabalho. São várias, né? Modéstia à parte. Eu vou, brigadão, Flávio, a gente vai seguir conversando depois. Já convidar a Cíntia para contar um pouquinho também de uma abordagem muito legal e também, né, que conversa com vários elementos, mas que eu acho que traz uma originalidade, uma singularidade muito interessante e que é uma oportunidade também de aprendizado aí para nós, outras organizações. Obrigado, Cíntia, também por aceitar o convite. Olha, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo e aprendendo. Bem, eu sou Cíntia Mendonça, eu vou tentar fazer uma apresentaçãozinha minha também para contextualizar por que existe esse projeto que às vezes parece tão inusitado. Bem, eu sou filha e neta de produtores rurais, eu nasci e cresci no campo, e como todos os jovens, ou boa parte deles, eu fui meio que conduzida a sair, né, do campo para estudar e ter uma vida diferente da vida dos meus pais e dos meus avós. Só que isso não deu muito certo, eu acabei voltando e com isso a gente tem esse projeto que se chama Silo, Arte e Latitude Rural, que hoje em dia é uma organização da sociedade civil. Essa ideia nasceu em 2010, 2011, e era um grupo de pessoas interessadas em produzir arte, ciência e tecnologia no campo, e com o tempo a gente foi entendendo que a gente podia ter impactos sociais interessantes e que o que a gente estava fazendo fazia sentido, e a gente acabou se tornando uma organização da sociedade civil. E tem esse nome que é Silo, né? Então, a Silo é uma jovem organização que tem mais ou menos 5 anos. Eu esqueci de contar uma coisa, eu sou artista, na verdade. Eu saí para estudar e acabei voltando artista, veja bem. E acho que isso ajudou um pouco na ideia de criação desse espaço, né? Um espaço que ele não tem fronteira de imaginação. A gente acha que a gente pode imaginar e sonhar muitas coisas, e acaba que o que a Silo faz quando opera no meio rural é justamente abrir as portas e as janelas para que as pessoas possam ver novos horizontes, possam imaginar novos mundos, uma vida melhor, novas maneiras de fazer as coisas, né? Então, a organização ela foca basicamente na ideia de intercâmbio de saberes. Então, a gente é um espaço interdisciplinar, multidisciplinar, um espaço intergeracional também, isso é interessante. Então, a gente está sempre recebendo pessoas de diversas idades, e essas pessoas trabalham juntos e trocam juntos. E é um espaço que também é pensado para as mulheres. A Silo em si é uma organização formada por mulheres, os cargos de tomada de decisão são ocupados por mulheres, a gente também tem homens trabalhando conosco, é sempre um prazer, mas a gente tem essa postura, que é uma postura política mesmo, né, de formar essas meninas, essas jovens mulheres, como pessoas que têm condições de tomar decisões e ocupar esses espaços de importância, vamos dizer assim, para a vida delas e da comunidade da qual elas fazem parte. Então, a Silo também acaba sendo, em si, um espaço de formação, né, para essas pessoas. E, bem,
a gente opera com vários programas, a gente tem um que é muito legal, que se chama Laboratório de Experimentação e Inovação. Inclusive, a gente está com um laboratório aberto agora, o tema é governança, tem projetos de toda a América Latina para serem desenvolvidos aqui em colaboração. É uma tecnologia, uma metodologia que a gente gosta muito de usar. A gente tem também uma outra frente, que é a residência artística, que se chama Resiliência Residência Artística. Artistas de vários lugares do mundo vêm aqui para conviver com a comunidade rural, conviver nesse espaço de floresta, de preservação onde a gente está. Esqueci de me dizer lá no início, a gente está na Serra da Mantiqueira, na tríplice fronteira ali, entre Rio São Paulo e Minas Gerais. E a nossa área de atuação é um pouco maior, né? Pensando em território local, o nosso local inclui também o Vale do Rio Paraíba, a Serra do Mar e a Serra da Bucaina. Mas a nossa ação ela acaba sendo nacional, também ela é mais abrangente. E, bem, como eu estava dizendo, a gente tem, então, o laboratório, a residência artística, e temos um outro programa que se chama Caipira Tech Lab, e é sobre esse programa que eu vou falar um pouquinho mais, vou me dedicar um pouquinho mais a ele. Durante os nossos laboratórios, né, a gente começou a receber muitos projetos aqui de plataformas, projetos de tecnologia para o meio rural. E a gente começou a observar, acompanhando esses projetos, que às vezes muitos não davam certo, porque às vezes faltava, de fato, uma aproximação com as comunidades para as quais eles estavam sendo feitos. Então, a gente apostou num desafio de criar uma plataforma multifuncional para as comunidades rurais, né, dos produtores de alimento, agricultura familiar, agroecologia, esses pequenos produtores da nossa região, só que junto com eles, de braços dados. Então, para isso, a gente foi criando uma metodologia que é circular e que tem muitos inputs. Então, um deles é o mapa. A gente está criando um mapa que é muito bonito, muito poético, um mapa que conta a partir dos aspectos culturais, a história dessas pessoas. Então, o que eles produzem, como eles produzem, onde é que eles estão. Então, eles ganham um material ilustrado sobre a produção que eles fazem, e é um mapa super bonito. Depois a gente tem uma outra frente, que são os cursos. Então, no meio dessa conversa de fazer mapeamento, a gente entendeu que eles queriam aprender coisas novas, mas coisas assim, fora daquilo que era convencional e que geralmente eles aprendem a fazer. Então, essas coisas são: como fazer vídeos para postar na internet e vender o meu produto? Como fazer cards para as redes sociais? Querer aprender cerâmica, querer aprender sobre artes visuais, gravura, carimbos. Como é que se faz isso, né? Ou também aprender sobre governança, né? Como é que a gente otimiza reuniões e faz reuniões que sejam menos desgastantes, media certos conflitos. Então, a gente foi oferecendo nesses nossos cursos esses ensinamentos, essas formações que são complementares àquilo que geralmente eles já aprendem nas escolas técnicas ou a partir de programas mais convencionais. E era o que, de fato, a gente podia trocar com eles, né? Porque esse é o nosso universo, vamos dizer assim. Então, os cursos começaram a ter essa cara. Bem, além do curso, como eu disse, a gente tem o desenvolvimento da plataforma, eles participam, quem participa do curso acaba participando desse desenvolvimento, então eles dão opinião, eles usam, eles participam da prova piloto, né? E a gente faz algumas atividades com eles para tentar entender o que é melhor, o que essa plataforma precisa ter para que ela seja interessante. Então, no meio do caminho, a gente entendeu que eles queriam, por exemplo, uma loja online, né? O e-commerce, que está todo mundo usando, mas que ainda é uma questão, porque não é tão simples, tem a coisa da administração dessa plataforma, as atualizações, o valor que se paga. Então, muita gente ainda não tem noção se esse investimento, de fato, é um investimento que tem um retorno a médio prazo. Então, a gente se aventurou a criar essa plataforma com o e-commerce, por exemplo, que vai ser uma plataforma aberta, pública, futuramente, com algumas limitações, né? Que, por exemplo, a gente gostaria que essa plataforma fosse usada por coletivos e não só por indivíduos, né? Então, ela vai ter que ter uma governança, as pessoas vão ter que entender como é que eles vão administrar os custos, né, de manutenção e tudo mais. Então, é um programa que mistura a ideia de criação de rede, educação popular, uma atualização da educação popular, né, porque ela se presta também a trabalhar com o que a gente chama de repertórios, né? A gente chama isso de repertórios. Quer dizer, a nossa função é oferecer
às pessoas do campo repertórios diferentes, outros, né, de sensibilização, de arte, de cultura, né? E eu costumo dizer que é um projeto que ele é, em alguma instância, bastante... ai, me fugiu a palavra. Sofisticado. E aí, por que é sofisticado? Né? Porque as pessoas são sofisticadas. A vida no campo tem a sua sofisticação. Você plantar, colher, a relação com o tempo, né, das coisas, a gente vê isso com muita sofisticação. Então, a gente queria alguma coisa que tivesse isso também. Né? Mas essa sofisticação não é falar da arte de uma maneira difícil, ou acadêmica, ou complicada, não é isso. É simplesmente aproximar essas pessoas dos processos de criação. Então, elas não se deparam só com as obras prontas, elas têm a possibilidade de criar as obras, de criar a partir dos processos artísticos. Então, elas vão aprender sobre isso, como numa oficina de cerâmica, elas vão aprender todo o passo a passo, numa oficina de gravura, né? E aí elas vão fazer com isso o que elas acharem melhor, vai inspirá-las para solucionar um problema, vai inspirá-las para, de repente, criar uma embalagem. Enfim, aí a gente vai escutando muitos relatos, né, de como isso impacta a vida dessas pessoas. Bem, eu acho que eu vou ficando por aqui, acho que depois a gente pode conversar um pouco mais, se vocês quiserem se aprofundar, mas acho que eu trouxe aqui alguns aspectos já interessantes para a gente poder seguir essa conversa. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Eu sou muito admirador do trabalho de todos os elementos aí, mas eu curto muito a ideia do Caipira Tech Lab, né? Que é esse momento, e vocês viram ali, né? São repertórios, cursos, que são habilidades que todo mundo precisaria ter. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com as coisas das redes sociais, de criar os cards ou editar vídeos, etc. E também disso, né? Dessas ferramentas criativas também, né? Toda essa potência, né, das histórias lá, enfim, eu não tive ainda a sorte de participar, mas por exemplo, né, essa questão da criatividade ligada aos saberes tradicionais, né, tem um evento lá de Quixadá, do pessoal que faz, né, que olha o tempo e sabe se vai chover ou não, enfim, eu acho muito interessante isso, né, de usar essas outras metodologias para explorar soluções que podem ser até, né, de cunho prático, para resolver problemas práticos a partir da arte. Eu acho incrível, né, esse poder de transformar as coisas que a arte tem a partir das potências que já estão ali, né, enfim. Por último, eu vou convidar o meu amigo, obrigado, Cíntia, de novo, vou convidar o meu amigo Léo Adler, grande parceiro, quase espiritual já, para contar um pouquinho do trabalho dele, que, enfim, acho que vai falar da Taboa, né? Mas é um cara também cheio de repertórios, gente. Então, enfim, vai ser um prazer escutar um pouquinho ele aí e depois a gente troca mais ideia. Valeu, Léo, também por aceitar o convite. Olá, eu que agradeço o convite, obrigado pelo convite, pela apresentação. Bom, eu sou engenheiro ambiental sanitarista, nascido e criado no Rio de Janeiro, que é uma megalópole. Eu sempre tive o meu direito à cidade, o meu direito à água, o meu direito ao esgotamento sanitário garantidos, mas também sempre tive consciência de classe e me preocupei com o fato de que mais da metade das pessoas do nosso país não tem esse direito garantido. O Rio é uma cidade que a periferia está muito misturada com a cidade, né? Ela não está nas bordas da cidade, ela está dentro. Então, eu pude escolher a engenharia ambiental querendo trabalhar com o impacto socioambiental, né? Eu sempre falei que a engenharia ambiental era a mais humana das engenharias e foi por isso que eu fui parar nela. Dentro da engenharia ambiental, o saneamento foi um assunto que sempre me brilhou os olhos por causa do tamanho que esse problema tem aqui no país. Então, no último ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com biodigestores, com produção de biogás em larga escala.
Depois de trabalhar 4 anos com essa tecnologia, eu vi que era uma tecnologia que tinha um potencial muito grande para resolver a questão do esgotamento sanitário nas favelas do Rio. E o nosso trabalho na Tabu Engenharia começou a ser gestado no final de 2013 e início de 2014. A gente se legalizou legalmente, juridicamente, em 2018. Então, foi um trabalho que começou com a hipótese de que o biodigestor era uma solução interessante para tratamento de esgoto em favelas e comunidades isoladas. Começando esse trabalho, a gente entendeu que, na verdade, a tecnologia é uma parte desse processo, né? Então, existem várias outras tecnologias para isso, né? Dentro do saneamento, o esgoto é o assunto que a gente mais se dedica por conta, né, como eu falei, do tamanho desse problema, mas lembrando que saneamento envolve também abastecimento de água, manejo de resíduos, drenagem de águas pluviais, além do esgotamento sanitário. E aí, no início de 2014, eu me juntei com o Tito Caos, que era um amigo de faculdade, a gente se formou junto em 2010. Então, né, a gente se juntou para começar esse trabalho focando nas favelas do Rio. Logo no começo, a gente ganhou um edital de pesquisa para fazer o sistema de tratamento de esgoto de uma favela pequena no Rio. É uma favela que fica na zona de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca, né, que é uma floresta urbana bem grande. E aí, lá no Vale Encantado, é uma comunidade que tem uma realidade bem diferente, né, do restante das favelas da cidade. Ela é pouco adensada, ela é pequena, né, são 30 casas só, aproximadamente 40 famílias. Então, era uma realidade muito fácil de resolver o problema do esgotamento sanitário, né, mas era uma comunidade centenária que, se fosse esperar para ser atendida pelo poder público, ia esperar mais 100 anos. Então, a gente, com parceria com a Solar Cities, que é uma ONG internacional, com a Comunidades Catalisadoras, que é uma ONG brasileira e americana, com várias outras parcerias, né, apoio da PUC-Rio, financiamento da FAPERJ, conseguimos fazer esse sistema de tratamento de esgoto. Fazendo a pesquisa de soluções para resolver o problema lá, né, a gente tinha o biodigestor na cabeça porque era o que eu tinha experiência e também porque era o que a comunidade queria. Aliás, né, isso eu acabei passando, mas o mais interessante desse projeto foi que não foi a gente que encontrou a comunidade, sim foi a comunidade que encontrou a gente, porque eles já estavam atrás de um biodigestor. Então, a gente não chegou lá para oferecer um biodigestor, a gente foi procurado por eles, porque a gente poderia oferecer esse biodigestor. Mas a gente também, né, quando começou o projeto, a gente também foi atrás de outras soluções para entender se realmente o biodigestor fazia sentido e acabou construindo um biodigestor e um jardim filtrante para fazer o tratamento de esgoto dessa comunidade, dimensionado para 150 pessoas, né, já prevendo algum aumento que a comunidade pudesse ter. Depois dessa experiência, né, muito por conta dessa experiência, eu fui convidado para trabalhar em um projeto da Fiocruz, que é uma instituição de saúde pública, para fazer um trabalho em parceria com o Fórum de Comunidades Tradicionais na Costa Verde, que é o litoral sul do estado do Rio de Janeiro, o litoral norte do estado de São Paulo. Um trabalho com as comunidades tradicionais da região, então comunidades caiçaras, comunidades indígenas e quilombolas. O saneamento ecológico era uma das demandas levantadas pelas comunidades através do Fórum de Comunidades Tradicionais. Então, eles estavam desenvolvendo um trabalho com fossas de bananeira, né, o tanque de evapotranspiração, que é uma tecnologia bem interessante também, na comunidade caiçara da Praia do Sono, e eu fui chamado para esse projeto para fazer um biossistema com um biodigestor também, no restaurante do Quilombo do Campinho. Então, estar nesse projeto da Fiocruz com vários pesquisadores, com, né, comunitários pesquisadores fazendo parte do projeto, entendendo que existem várias tecnologias, existem várias metodologias possíveis para a gente trabalhar, a gente entrou no mundo do saneamento rural, né? A gente começou a Tabu Engenharia com a ideia de trabalhar nas favelas, o saneamento urbano, que o desafio é imenso, e chegou no saneamento rural que o tamanho do problema é tão grande quanto, mas a solução é muito mais simples. Então a gente viu que toda aquela bateção de cabeça que a gente teve pesquisando soluções para as favelas, a gente tinha chegado em soluções possíveis para favelas, né, de realidades mais simples de solucionar, mas com essa pesquisa a gente chegou em várias soluções que são muito boas para o meio rural.
E aí, né, a gente se perguntando de por que o problema no rural não está resolvido se a solução já existe com tanta facilidade. E a gente foi, né, entendendo que existe uma negligência histórica do poder público para com essas áreas, né? A gente teve um êxodo rural muito grande. Hoje, 85% da população mora em cidades, e o rural acabou ficando esquecido e não sendo atendido, né, por todos esses direitos humanos fundamentais. Fazendo esse trabalho focando no saneamento, mais especificamente no esgotamento sanitário, eu e o Tito, meu sócio, nós somos engenheiros ambientais, que é uma formação bem superficial. A gente foi se aprofundar na questão da engenharia sanitária, fez uma especialização, depois a gente se dividiu, o Tito voltando para a graduação em engenharia civil para poder, né, acompanhar as obras e assinar os projetos, e eu fui procurar um mestrado na UFRJ em tecnologia para o desenvolvimento social, né, que é um mestrado com a linha de pesquisa em tecnologia social, né. Importante falar que a tecnologia social, para a gente, né, nessa linha que eu estudei no mestrado, ela é um processo e não um artefato em si, né. Então, o biodigestor, ele não é uma tecnologia social se ele for imposto por uma comunidade, né. Ele é uma tecnologia social se a comunidade vier atrás dele, ou se num processo de mobilização ela entender que o biodigestor é a melhor tecnologia para a realidade deles. Então, tive a oportunidade de estudar várias metodologias, educação popular, pesquisa militante, enfim, várias metodologias que ajudam os nossos projetos, né, a não serem impostos a uma determinada comunidade, né, ajudam os projetos a serem o mais participativos possíveis, a fomentar o protagonismo das comunidades que a gente trabalha para desenvolver a solução em conjunto, né. Existem várias tecnologias de tratamento de esgoto disponíveis, mas não é só chegar e construir uma tecnologia de tratamento de esgoto numa comunidade que a gente vai contribuir para solucionar esse problema. A gente precisa dessa participação das comunidades desde o começo do processo. Fazendo esse mestrado, é um mestrado que, né, dá muito enfoque nas ações práticas. Eu, inclusive, tive bastante dificuldade com a parte acadêmica de sentar a bunda e escrever a dissertação, mas eu consegui terminar porque o trabalho que eu faço é um trabalho que brilha os olhos desse departamento da UFRJ, que é o NIDS, é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Então, eu entrei no mestrado com um pré-projeto sobre o Vale Encantado, que é a comunidade que eu já mencionei. No primeiro ano de mestrado, eu trabalhei em outro projeto da Fiocruz com agricultura, né, é um trabalho também numa área rural, na cidade do Rio de Janeiro, mas é uma área com várias características rurais, justamente por isso que eles me colocaram lá para começar a mobilizar as comunidades em torno do saneamento. Então, no primeiro ano, eu apresentei no seminário do mestrado falando que minha dissertação seria sobre esse projeto. Aí o Gaston me convidou para ir para a Amazônia para desenvolver um projeto de tratamento de esgoto para as comunidades isoladas. Então, eu fiz a minha qualificação já no segundo ano do mestrado, falando sobre os projetos que eu estava começando a me envolver na Amazônia, com a parceria com o WTT e várias outras organizações. E eu acabei defendendo a minha dissertação falando sobre um processo com o MST, que é o maior movimento social de luta pela terra no Brasil. Eu comecei a me envolver com eles também por conta dos trabalhos do departamento que eu estava fazendo o mestrado, do NIDS. Né? O NIDS é um departamento que tem trabalho com pescadores, com MST, com os movimentos de luta pela moradia na cidade, enfim, né, com vários movimentos sociais e comunidades tradicionais. E aí, trabalhando com o MST, eu falei, cara, é com eles que eu vou fazer minha dissertação, porque eu não queria que a minha dissertação fosse um documento que seria escrito, entregue, defendido e foi, né? Eu queria que ela fosse, né, queria colocar ela à disposição de algum movimento social, de alguma comunidade que estivesse precisando do que eu posso oferecer, que é o tratamento do esgoto e o manejo da água, o planejamento de propriedades rurais, enfim, são alguns dos assuntos que a gente foi se abrindo por trabalhar com saneamento. E aí conversei com a diretoria do MST, falei, né, que tinha que fazer essa dissertação e estava colocando essa dissertação à disposição de algum assentamento que tivesse precisando de apoio no manejo das águas, do esgoto e dos resíduos.
E aí eles acabaram me direcionando para o assentamento Irmã Dorothy, que é até perto, na região, relativamente na região que a Cíntia atua. Ele fica em Coatis. E aí a ideia da dissertação era construir com eles participativamente um plano de saneamento para a comunidade. Eu acabei não conseguindo chegar efetivamente na elaboração de um plano por conta de vários problemas, né, a questão do tempo acadêmico com o tempo das comunidades, que são muito diferentes. Eu acabei chegando num ponto que eu precisava sentar, escrever e entregar, mas eu coloquei na minha dissertação que o objetivo estava em aberto, e eu defendi a dissertação em março de 2020, já defendi ela online, né, já estávamos no meio da pandemia, mas também me colocando à disposição para continuar com o trabalho, e minha relação com o assentamento Irmã Dorothy não terminou com a entrega da dissertação. Ela ficou em aberto por conta da pandemia, né, da impossibilidade de ir para o campo, mas a gente está nesse momento retomando com um projeto de extensão da UFRJ e do Soltec, que é um projeto dentro do guarda-chuva do NIDES, que é o meu departamento. Os alunos estão retomando os processos que eu deixei em aberto para finalizar a elaboração desse plano e uma formação em saneamento. Eu sou um engenheiro que leio Paulo Freire, né, e vou atrás desse protagonismo das comunidades, né, me colocando e buscando essas soluções em conjunto. Então, na elaboração da dissertação, a primeira coisa que eu fiz, ao invés de falar das tecnologias que eu trabalho, foi um inventário das tecnologias que eles tinham lá. O MST, né, a população do campo, em geral, no Rio, eles são muito criativos e eles resolvem os problemas deles por conta própria. Então, nesse inventário, eu encontrei bomba d'água feita com um motor que o cara encontrou no lixão e transformou aquilo numa bomba para puxar água, né, de uma distância enorme. Encontrei um gerador de energia elétrica que o morador fez também com coisas que ele encontrou, com um carburador de carro, cano de descarga de um Monza, enfim, várias coisas que ele, né, dava três pedaladas lá, conseguia gerar energia elétrica por 3 dias e estava buscando uma bateria estacionária, e aí, quando ele conseguisse essa bateria estacionária, essa autonomia ia passar a ser de 15 dias. Eu encontrei bomba manual, feita com materiais reaproveitados também, captação de água de chuva de tudo quanto é forma diferente, formas de... Né, na captação de água de chuva, a gente fala que a primeira chuva tem que ser descartada, e eles entenderam isso na prática e faziam um filtro com tecido, enfim. Acho que talvez a parte mais legal da minha dissertação seja esse inventário de tecnologias e ver o que o povo sem terra, o que o povo do campo é capaz de fazer sem dinheiro, sem apoio, sem nada, né, com materiais reaproveitados, materiais que eles têm disponíveis lá. Na questão do esgoto, especificamente, seja na cidade, seja no campo, seja engenheiro e um arquiteto, seja um pedreiro, um mestre de obras, né, enfim, tem muita coisa errada sendo feita, né? Então a contribuição que eu posso dar é gigantesca. Tem um dado que fala que 75% dos problemas em obras, né, das patologias em obras, são instalações hidrossanitárias mal feitas. Então, o uso de uma peça que não deveria ter sido usado, um ângulo de 90 que não deveria ter sido feito, enfim, tem muita coisa errada nas obras, né? Tipo, eu não aprendi nada disso na engenharia, assim. Eu fui aprender instalações hidrossanitárias direito quando eu fui fazer um curso online de um encanador, né? Então, esse encanador, Moisés Santos, é um grande mestre. Ele tem quase 30 anos de experiência trabalhando com tubulações nos Estados Unidos, onde a norma técnica é obrigatória. Então, lá você só consegue licença para morar na sua casa depois que ela foi construída, depois que um encanador fiscal vai lá, faz teste, vê se não está vazando água, vê se não, né, faz teste com fumaça, teste com água, enfim. Então, ele trouxe para o Brasil, desde 2020, se não me engano, várias inovações nas instalações hidrossanitárias. Antes de fazer esse curso, eu percebi que eu estava entregando, só com o tratamento do esgoto, as soluções pela metade, né? Então, agora a gente virou expert em instalações hidrossanitárias. A qualidade dos projetos que a gente entrega, seja para clientes, seja para comunidades,
aumentou né, de forma... Não dá nem para mensurar, assim, né? Tipo, é isso, eu estava entregando soluções pela metade, porque tinha chance de voltar mau cheiro pelo ralo, tinha chance de ter problema com vazamento, enfim, eu não olhava dentro da casa das pessoas, né? E agora a gente está conseguindo fazer essa entrega completa, trazendo as metodologias participativas, trazendo o conhecimento de um encanador, né? Não é engenharia, não é nada, é hidráulica, a hidráulica é igual no mundo inteiro. Então, né, tipo, eu estou bastante empolgado com o resultado que né, esse aprofundamento em instalações hidrossanitárias trouxe para a gente. E, enfim, né, é um pouco isso, sim, né? Tipo, a gente traz esses conhecimentos, traz essas inovações, busca os recursos, mobiliza as comunidades, tenta fazer a coisa o mais participativa possível para garantir o direito humano à água e ao saneamento que é negado à maioria da população brasileira. Assim. Então, acho que é um pouco do que eu queria trazer. Eu não fugi eu hoje moro em zona rural, mas a gente não fugiu da cidade, a gente... como eu falei, no rural a gente resolve o problema de forma muito fácil, só precisa de dinheiro, de vontade política, enquanto que na cidade precisa de um trabalho muito mais né, a técnica é muito mais, a técnica e as tecnologias elas são mais complexas e o trabalho é muito mais difícil, mas a gente continua pesquisando a cidade e pesquisando soluções. Atualmente a gente atua no Complexo da Maré e na Favela da Rocinha, que são duas favelas gigantescas, muito adensadas. As duas têm características muito diferentes. Na Maré, por exemplo, a gente está em parceria com a UFRJ e com a Germinal, que é uma ONG, dando aula de saneamento e mobilização em um colégio estadual. Né, então, trabalhando com o ensino médio para ajudar eles a pensar qual é o saneamento que eles querem para a comunidade deles, porque um belo dia vai chegar a prefeitura, as concessionárias privadas que agora atuam, né, a SEDAI, que é uma concessionária de esgoto do estado do Rio, foi privatizada recentemente, foi fatiada entre 3 concessionárias privadas, que né, algum dia vão chegar nessas comunidades para fazer obra de saneamento, a gente assim esperamos. Né? Então, a gente está começando um trabalho agora de mobilização para capacitar essas comunidades de qual é, né, para que eles entendam qual é o saneamento que eles querem na comunidade deles, né? Porque o projeto da prefeitura, o projeto da SEDAI para a Rocinha, por exemplo, envolvia milhares de remoções de famílias e casas para passar a tubulação de esgoto, sendo que a gente trabalha com saneamento, com o sistema condominial, que é uma forma de pensar a coleta de esgoto olhando o que já existe, né, entendendo o que a gente pode aproveitar e qual é a melhor forma de fazer essa coleta sem precisar remover as pessoas de onde elas moram. Não sei se eu já passei do meu tempo, mas... No nosso tempo, né, essas soluções condominiais que também são uma tecnologia aí de baixa complexidade técnica e talvez alta social, né, alta complexidade social, mas que também aí nascem de provocações brasileiras, salvo engano, né? Léo, eu queria muito te trazer para cá e talvez a nossa audiência deve estar se perguntando, né? Pô, o cara, né, falou muito focado, né, na questão do saneamento e justamente porque eu acho que, enfim, né, e olhando para soluções, para a parte de cocriação com as comunidades, eu entendo que, e das experiências que eu tive aí pelas essas andanças, projetos, esses amigos e amigas em vários lugares, que a água é um tema muito mobilizador, né? Que quando, como tu bem falou, né, quando a gente trabalha com água, né, e a minha experiência, sobretudo no meio rural, pessoas que talvez tenham diferenças por outros temas, também se botam a trabalhar juntos, né? Conseguem criar e se debruçar sobre um processo de desenvolvimento de uma solução, porque é isso, né? Quando a gente fala de água, é um tema que toca a todos, né? E, enfim, entendo que também
Cíntia e Flávio, a partir de suas organizações, trabalhem com isso, né? Tem sistemas de reuso de água cinza, ou enfim, vi também trabalhos bem interessantes com saneamento ecológico aí feito pelo Silo, né? Bom, uma das coisas que fica meio evidente e que é que esses processos de educação meio que atravessam tudo, né? Quando a gente está falando de inovação, tecnologia, mas parece que a base, né, seja educação popular, seja uma educação mais formal, sejam esses processos que se dão, né, de forma meio que natural até às vezes, o fio condutor desses processos são dinâmicas de educação. Talvez fosse legal vocês falarem um pouquinho disso, assim, qual é a perspectiva do trabalho de vocês quando vocês pensam ele a partir de educação, né, dessa lógica de uma educação popular, né, ou enfim, ou que outros aspectos são importantes aí quando vocês chegam, né, nas comunidades e trabalham com esses agricultores e agricultoras. Vou apontar dedos e porque o Flávio, para não deixar o Flávio, né, tá interessante, mas para não deixar ele muito tempo sem falar, vou puxar ele. Tem hora que é melhor ficar calado, Gastão. Mas tudo bem. Estamos aqui para colaborar, para falar, para discutir ideias e mostrar um pouco de nossas práticas, né? E que isso aí está sendo muito rico para mim, conhecer essas duas figuras que eu não conhecia, né? Mas colocar aí para o Léo, por exemplo, que ontem eu tive no 10º Seminário Nacional e o 5º Encontro Latino-Americano de Saneamento Rural no Recife. Foi um grande evento, trabalhou muito essa questão da política de saneamento público, a questão do CISAR, que tem uma experiência muito forte no Ceará, não sei se você conhece, está sendo implementado na Bahia, Paraíba aqui também está trabalhando isso, foram mais de 350 participantes, foi um evento fantástico. Eu acho que vale a pena, inclusive, buscar um pouco de informação sobre isso aí, tentar ver os anais, que eu acho que tem muitos referenciais aí. A questão da energia, né, para os sistemas de abastecimento d'água. Desculpa te interromper. Foi nesse contexto da gestão comunitária da água que a gente conheceu o Léo. A gente fez com ele um trabalho lá, incipiente, lá no território da Ressex Tapajós, Arapiuns, justamente para pensar nessas soluções comunitárias de gestão de água e, enfim, o povo tava lá em Recife mesmo e eu fico muito feliz que tu esteja lá, porque é um encontro de gente muito legal que também está nessa batalha, né, que vai desde da questão técnica, da governança e até políticas públicas, né, que permeia tudo. Desculpa te interromper. E aí, assim, por que educação, né? Educação do campo. As pessoas precisam... Nós sabemos, primeiro, que no nosso país o contexto educacional é complicado, né? Nós temos aí grandes problemas com a educação do país, né? E aí, quando se fala em Paulo Freire ultimamente, se cria até alguns celeumas, né? Alguns problemas, porque há uma guerra, né, ideológica e isso atrapalha. É uma questão complicada hoje no nosso país. Mas a educação é a base, né? O conhecimento é a base. A construção desse conhecimento, a apropriação desse conhecimento. Então, não basta, como o próprio Léo colocou aí, chegar apenas com um produto, né? Com uma tecnologia. O que a gente entende é que tem que ser construído, apropriado, aquilo ali como uma questão maior, né? E numa visão, num olhar sistêmico. Né, conhecer a realidade, né, entender a realidade, construir soluções de uma forma não solta, mas entendendo que ali tem matemática, ali tem biologia, ali tem física, né? E como é que isso se junta numa linguagem simples, numa linguagem popular, uma forma que as pessoas consigam ver que a educação não é só aquela matemática formal lá da escola, né? Não é só aquela física que você não consegue entender. Então, essa construção do saber, do conhecimento, né, ela tem várias formas. E a melhor forma é essa, é a participativa. É onde você coloca a mão na massa, é o aprender fazendo. Então, construir o conhecimento, né? A educação no sentido mais amplo, né? De realmente você tá pertencendo àquilo, os jovens principalmente.
quando a gente fez um trabalho no Rio Grande do Norte que envolveu muito jovem, assim, muita criança até, entre 5 e 10 anos, 12 anos de idade, que os meninos, assim, mostravam, começaram a ensinar para o pai, para a mãe, como é que faziam a ligação de um kitzinho fotovoltaico. Então, quer dizer, se apropriar daquele conhecimento, eles vão ter condições de replicar e levar isso para a escola deles. Eles não tiveram acesso a isso na escola. Então, educação é tudo, né? Nós tivemos experiências com universitários, alunos de engenharia no 3º ano de engenharia elétrica, que não sabiam o que era uma célula fotovoltaica, nunca tinha visto. Nós montamos com ele um painel fotovoltaico com esse grupo de alunos. Os caras tiveram assim, a possibilidade de estar dentro de uma escola superior, num curso de engenharia, e não tinha prática, apenas teoria, né? Então, essa mudança de mentalidade, que a educação não é só teoria, a educação é prática também. A educação é arte, a educação é cultura, né? Essa visão do todo é que é importante. Então, assim, se a gente compreende o problema, se eu for falar um pouco assim da minha experiência, são mais de 25 anos atuando na extensão rural, né? Já bebi num monte de água aí, de conhecimento, várias oportunidades, e a gente começa a ver o mundo diferente. Eu sou zootecnista, depois fiz uma especialização em planejamento, depois fiz um mestrado na área de engenharia de energias renováveis, e hoje eu busco outras coisas mais, quer dizer que o conhecimento é diverso, a gente poder olhar as questões por vários ângulos, né? A questão de gênero, a questão de geração, e não se ater simplesmente à formalidade da educação. Eu acho que esse é o grande salto, é o grande pulo, né? Principalmente quando a gente está falando de campo, principalmente quando a gente está falando de pessoas do rural, né? Dessas exclusões historicamente, porque quando se fala em saneamento rural, está falando em quê? Né? É até subjetivo ainda. Está falando em quê? O que é o saneamento rural? É só o acesso à água? Né? Essa questão dessas tecnologias de tratamento de esgoto, de resíduo, é muita coisa aí para a gente lidar. Né? Essa questão da qualidade de vida que isso pode proporcionar. Né? Então, a gente tem vários olhares nesse sentido. A educação é o começo para tudo. Né? E quando ela é contextualizada, quando ela é participativa, aí sim, a gente avança bastante. Mas é por aí. E tu, Cíntia, como é que foi esse caminho de saída aí do contexto rural, né? E voltar e pensar do zero, né? Porque eu confesso, agora entendendo, né, a abrangência do Silo, mas que no começo eu relacionava muito com uma organização de educação, né? Agora eu entendo que ela tem diversos ângulos, mas, enfim, queria conhecer também como é que foi esses movimentos aí. Sim, mas a gente quando fundou a Silo, a gente fazia o exercício de imaginar como seria a Silo em 20 anos e a gente se imaginava como uma escola. E é o que a gente está fazendo hoje, né? Das nossas frentes, nossas linhas de atuação, é a Silo Escola, que ela é transversal aos programas. Então, a gente já entendia os nossos programas como programas educativos, porque eles estão comprometidos com processos, com experimentação, né, com aprendizagem colaborativa, intercâmbio. Então, tudo isso é aprendizagem. Só que, além disso, a gente complementou com uma linha transversal que vai pensar a educação de uma maneira ainda mais comprometida e em diálogo com a educação popular, nessa tentativa de atualizar a educação popular, porque é preciso, o mundo mudou, é normal, é assim que acontece. Se Paulo Freire estivesse aqui agora entre nós, estaria pensando lá na frente. Então, a gente tem que fazer isso também, né? Então, assim, a gente se inspira muito em Bell Hooks, que bebeu muito do Paulo Freire, que traz uma vertente da educação popular antirracista, né, que considera todas as questões coloniais, que para o nosso país é importante, né, está aí. Todo mundo falou disso sem citar, né? Todas as dificuldades, as faltas de direitos, acessos, né? Por que no campo um jovem camponês tem menos direitos do que um jovem cidadão, ainda que esse jovem viva talvez numa periferia de uma cidade, né? No campo isso é mais evidente, assim. Essa falta desses direitos que são
absolutamente básicos. Então, como se não bastasse, né, isso, quer dizer, no Brasil a gente tem muitos projetos interessantes de educação popular, educação no campo, isso aí temos, mas ainda não é suficiente para resolver os nossos problemas. Então, vamos lá, nós investir nisso, é isso, sem parar, né? E aí, como se não bastasse isso, ainda tem uma outra coisa, que é o mundo muda, as prioridades mudam, né? A maneira de ver e fazer muda, a tecnologia passa a fazer parte da nossa vida, sim ou sim. Somos todos analfabetos de tecnologia, ainda que a gente estude, tenha acesso de uma maneira geral, existe uma espécie de alienação em relação aos processos tecnológicos, porque a gente às vezes não entende como funciona, a gente se coloca muito mais como usuários lá na ponta, e muito menos como pensadores do processo, então a gente pode escolher muito pouco, né, sobre isso, tomar decisões sobre isso. Então, então é preciso uma educação que dê conta disso, né? Uma educação que fale com esse jovem camponês diretamente, oferecendo para essa juventude, por exemplo, a possibilidade dela assumir tarefas ou essas responsabilidades em relação, de uma maneira prazerosa, é claro, em relação à vida delas, né? Ou seja, o que nós queremos para mim? A gente sabe que no mundo hoje o agronegócio investe pesado em tecnologia, como foi investimento há muitos anos atrás em relação às guerras, por exemplo. O que o agronegócio hoje consegue produzir de alta tecnologia é muito incrível, é muito interessante. Então, por que o pequeno agricultor não pode pensar e ter tecnologia? Essa é a pergunta, né? Por que ele não pode? Né? E o campo tem isso, mas a pessoa, o indivíduo, as comunidades, quer dizer, os humanos que estão por trás disso não podem? Podem. Então, acho que é um pouco sobre isso também, né? O que a gente está fazendo, é trazer uma maneira de aprender para a gente dar conta de se relacionar com o nosso mundo agora, mudança climática. Né? Um dos nossos cursos é um curso de mudança climática, que a gente convida cientistas que trabalham com comunidades, eles trabalham diretamente com comunidades em situações de adaptação e mitigação. Então, o que a gente faz é fazer uma coisa bastante interativa, onde os produtores vão dar testemunhos sobre aquilo que eles vivem, para eles entenderem o que é mudança climática e o que não é, o que é a adaptação, o que é mitigação. Quer dizer, ele tem uma aproximação mesmo, de uma maneira que é mais empírica, mais prática e menos acadêmica e complexa. É muito difícil entender algumas coisas relacionadas a esse tema do clima, né? É complexo, quando a ciência começa a ganhar uma escala de complexidade que a gente precisa ler 5 artigos para entender um fenômeno. Não é sobre isso, a gente precisa entender isso de outras maneiras. Então, esse processo de educação passa por isso também, por essas descobertas. Como simplificar isso? Esse simplificar não é deixar, fazer com que retirar elementos e deixar a coisa mais simples. Não, com toda a complexidade, como se comunica isso, fazendo analogia com as coisas que essas pessoas estão vivendo, entendendo como elas observam a partir da posição delas, né, da relação delas com aquele espaço, aquele mesmo fenômeno. Então, e é uma educação que é para os dois lados, quer dizer, aqui na Silo não tem professores, a gente está aprendendo junto com eles, e isso é muito lindo, porque isso faz a gente querer muito também estar fazendo esses projetos, porque a gente vai descobrindo juntos, né, isso, e vai trocando mesmo, né, um espaço de troca, né, um aprendizado que é horizontal, sem essa figura de professores e alunos, senão pessoas com bagagens de vida, experiência, que vão trocar informações e chegar juntos ali a vamos dizer assim, a um estado de consciência, né, mais interessante sobre aquilo que eles estão observando e experienciando. Essa contextualização é uma via de mão dupla, né? Enfim, né? Como é que o que está rolando, o que a gente está entendendo
para fora da ciência, né? Ou para fora do campo, para dentro da ciência, para dentro do campo. É muito lindo esses processos. Com o Léo, a gente teve a chance lá lá com os Amigos de Saúde e Alegria, na Recex Tapajós Arapiuns, a gente passou por um processo de erro, justamente, né? Começou essa experiência com o Léo e com o nosso amigo Fabinho, do Instituto Favela da Paz, lá no Jardim Nakamura, em São Paulo, também, que é na região periurbana de São Paulo, uma favela. A gente começou cometendo um erro clássico, chegando numa comunidade com a ideia de instalar uma solução de saneamento de uma grande empresa que teoricamente, né, poderia tratar e resolver um problema ali de esgotamento dessas comunidades isoladas. Mas aí notem que o problema já começou quando a gente não conseguia transportar aquele equipamento para lá, porque tinha muito ar, a fábrica ficava em Minas Gerais, o que para quem não é brasileiro significa muitos milhares de quilômetros de um lugar que só chega por via fluvial. Então que a solução foi fazer a união de saberes, né, de gente trabalhando com saneamento em comunidades diferentes. Então teve essa coisa de aprendizagem de pares, né, de uma contextualização mútua, e desencadeou num processo também lá de educação ali que foi lindo, né, que foi engajado com a juventude. A gente já estourou o tempo bacana, mas eu queria que o Léo também desse uns pitaquinhos aí, e se vocês também, Cíntia e Flávio, quiserem dar umas palavrinhas mais, fica à vontade, se não, só dar tchau também. Fiquem, né, bem tranquilos aí. Valeu. Não, assim, no saneamento é muito comum, né, isso que você relatou que aconteceu antes de vocês chegarem na gente, né, juntar a gente com o Instituto Favela da Paz para pensar com as comunidades uma solução. Você é um técnico, você chega numa comunidade, vê que eles têm problema com o esgoto, eles têm problema de falta d'água, e você vai na sua cabeça de técnico e fala, então o banheiro seco é a melhor solução. Mas se você não conversou com aquela população, né, não entendeu, por exemplo, isso é muito comum em aldeias indígenas, né? Chega na aldeia, os caras têm um problema sério com água, tem um problema sério com falta de acesso a banheiro, e aí é muito comum o técnico chega lá e fala, não, beleza, banheiro seco é a melhor solução, só que se você não conversou com aquele indígena, não entendeu que ele tem aversão a mexer no cocô e que ele não vai fazer a manutenção de um banheiro seco, né, você acaba criando, se você vai constrói esse banheiro seco, você acaba criando um problema sanitário ao invés de levar uma solução. Então, acho que tem muito na questão educacional nossa, né, de técnicos que não estão na base da pirâmide, né, mas que querem ajudar com problemas que a base da pirâmide passam, de falta de acesso a direitos. Acho que uma das coisas principais assim, é a gente, né, eu, engenheiro, aprendi a descer de um pedestal que a academia coloca a gente, né? Não sei se fora do Brasil tem esse nome também, mas aqui a gente chama graduação de ensino superior. Superior ao quê, né? Acho que não existe conhecimento superior a nada, assim, todos os conhecimentos são válidos e são importantes para a gente chegar numa solução que vai dar conta de resolver um problema para, né, cada situação, assim, né? Então é isso, não existe uma melhor tecnologia para resolver a questão do esgoto, existe uma metodologia fundamental de sentar em roda e conversar e entender o problema e destrinchar o problema e entender o modo de vida para chegar junto numa solução que realmente vai resolver aquele problema e vai ser mantida pelas comunidades no longo prazo, né? Então haja educação popular, educação ambiental crítica, né? Assim, uma educação crítica é fundamental, né? Por que se faz na televisão em horário nobre campanha para a gente tomar banho curto quando a maior parte da água está sendo desperdiçada, jogada fora e envenenada pelo agronegócio, né? Então acho que é isso que eu posso trazer. Valeu, Léo. Gente, de considerações finais, só agradecer o convite mesmo, é muito bom estar nesses espaços
E por aqui seguimos saneando e buscando levar esse direito que é negado à maior parte da população. Valeu. Tia Flávio. Não, apenas isso. Agradecer o convite, nos colocar aí à disposição para outras colaborações, contribuições, né? E foi muito enriquecedor o momento. Um grande abraço a todos. Valeu, Flávio. Foi um prazer, gente. Obrigada. Obrigado vocês por aceitarem esse convite. A gente está, né, falando com uma audiência aí global, né, mas entendo que principalmente de irmãos latino-americanos, e vou falar da minha experiência como uma organização, né, intermediária, viu, de que busquem, né, essas parcerias com a Silo, com o Let's, com a Taboa, para trabalhos tanto aqui no Brasil, para troca de experiências, né, contextualização dupla aí, nos países da América Latina, no Brasil, eu acho que é muito fácil o acesso às redes. Eu coloco o WTT também à disposição aí para pensar, né, em como gerar mais processos onde a tecnologia seja permeada pelos processos sociais, né, pelas pessoas que estão ali. Então, obrigado também ao Ingo pela oportunidade. Um abraço. Obrigado.